Olá, que bom estarmos juntos mais uma vez pela Bíblia. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o tempo do fim. Nós estamos falando sobre o milênio. No final desse livro existem várias referências cristãs de vários irmãos teólogos que falam exatamente a mesma coisa, que você pode pesquisar, tudo bem? Nós falamos da outra vez que o milênio ele tem que se cumprir porque ele é uma promessa de Deus. Nós também falamos que o milênio, ele sendo uma promessa de Deus, é claro que Deus irá fazer com que ela se cumpra. Nós também conversamos bastante sobre essas questões, no sentido de que Deus, ele o fará com toda a certeza. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre como será este período, o período milenar de Cristo, ok? Vamos lá. Será um tempo de paz em toda a terra sob o governo do Messias. Um ramo surgirá do tronco de Jessé e das suas raízes brotará um renovo. A retidão será a faixa do seu peito e a fidelidade o seu cinturão. O lobo viverá com o cordeiro, o leopardo se deitará com o bode, o bezerro, o leão e o novilho gordo pastarão juntos, e uma criança os guiará. A vaca se alimentará com o urso, seus filhotes se deitarão juntos. O leão comerá palha como o boi. A criancinha brincará perto do esconderijo da cobra. A criança colocará a mão no ninho da víbora. Ninguém fará mal nenhum, nem destruirá coisa alguma em todo o meu santo monte, pois a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Naquele dia, as nações buscarão a raiz de Jessé, que será como uma bandeira para os povos, e o seu lugar de descanso será glorioso. Por Jerusalém me regozijarei, em meu povo terei prazer. Nunca mais se ouvirão nela a voz de pranto e choro e tristeza. Nunca mais haverá nela uma criança que viva poucos dias e um idoso que não complete os seus anos de idade. Quem morrer aos 100 anos ainda assim será jovem, e quem não chegar aos 100 anos será maldito. Construirão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão seus frutos. Já não construirão casas para outros ocuparem, nem plantarão para outros comerem, pois o meu povo terá vida longa como as árvores. Os meus escolhidos esbanjarão o fruto do seu trabalho. Não labutarão inutilmente, nem gerarão filhos para a infelicidade, pois serão um povo abençoado pelo Senhor. Eles e os seus descendentes, antes de clamarem, eu responderei. Ainda não estarão falando e eu os ouvirei. O lobo e o cordeiro comerão juntos, o leão comerá feno como o boi, mas o pó será a comida da serpente. Não farão nem mal, nem destruição em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Isso está escrito no livro de Isaías, no capítulo 11, versículo 1, depois os versículos de 5 até o 10, e Isaías capítulo 65, versículo 19 até o 25. Vejam que essas promessas aqui nunca foram cumpridas em Israel. E não são promessas espirituais, são promessas literais. Olha só, as promessas de Deus para a humanidade neste tempo satisfarão plenamente as necessidades humanas, não edificarão para que outros habitem, a oração será respondida antes mesmo de se encerrar, os trabalhadores plantarão e colherão seus frutos, os habitantes da terra viverão muito mais, os filhos serão obedientes e os trabalhadores o farão satisfatoriamente. De modo que nós podemos entender e verificar que o Rei do Milênio, ele será o próprio Senhor Jesus. Nós podemos entender e verificar que essa promessa se cumprirá aqui na terra. Muitas pessoas ficam preocupadas. Eu não tenho certeza. Agora que eu saí da minha seita preferida, eu não tenho certeza se eu vou para o céu, eu não sei se eu vou ficar na terra. Os crentes dizem que nós vamos para o céu, né? Na verdade, pessoal, o que acontece é o seguinte: o que acontece aí é um grande equívoco teológico e que acabou se tornando uma tradição.
Mas isso que eu estou falando para vocês, baseado aqui no nosso livro Tempo do Fim, é a pura realidade, é a verdade dos fatos. Vejam bem, essa questão de ir para o céu é um erro teológico da parte de membros de igrejas, inclusive pessoas que hoje já são pastores e que não se dedicaram ao estudo teológico. A ideia qual que é? Nós já aprendemos, para quem estudou junto comigo aqui, entendeu? A ideia é a grande tribulação, Jesus Cristo volta ao final da tribulação, depois Jesus Cristo arrebata a igreja. Pronto, até aqui todo mundo já sabe. E todos os crentes concordam, na sua grande maioria. O grande erro teológico está onde? O grande erro teológico está na seguinte situação. Está na situação do arrebatamento. Para que é o arrebatamento? O arrebatamento é para trocar esse corpo que é mortal por um corpo imortal. É para isso que o arrebatamento servirá. Logo depois do arrebatamento, o que é que nós temos? Aí nós temos o encontro com Jesus nas nuvens. E cumpre-se essa função. Nossos corpos mortais serão transformados em um abrir e piscar de olhos. Quem tem dúvidas, é só ler o livro de 1 Coríntios, capítulo 15, pode ler inteiro, pega 1 Coríntios, capítulo 15, lá pelo versículo 50 até o 53, ali você vai começar a entender que nós teremos nossos corpos modificados em um abrir e piscar de olhos. É assim que funciona, é assim que a Bíblia ensina. Então essa questão de ir para o céu, ficar no céu, a terra ficar desolada, é um erro teológico, inclusive tem seitas que pregam isso também, tá? Então você não precisa se preocupar, o milênio é uma realidade. Pega aqui o livro, leia os textos da Bíblia, faça um estudo, sabe? Pega os textos, pega os raciocínios que estão aqui. Você está na dúvida porque você quer. Eu acho interessante, as pessoas, elas vão, por exemplo, para a faculdade, chega lá, ela tem que escutar os doutrinadores falando aquele assunto. Se ela concordar, ela vai se formar. Se ela não concordar, mas ficar quietinho, ela vai se formar do mesmo jeito. Mas aquilo não vai influenciar na profissão dela. Se ele for se tornar, por exemplo, um advogado, a gente vai aprender, como eu estou aprendendo, sobre vários doutrinadores, pessoas que são esquerdistas. Tudo bem, eu vou aprender, vou ouvir, vou entender, vou fazer a prova, mas isso não significa que o meu futuro será decidido por eles. O meu futuro profissional será decidido pela minha capacidade, em segundo lugar, né? Porque Deus sempre em primeiro, e pela minha carteira da Ordem dos Advogados. Então é assim que funciona a coisa. Agora, você que está aí preocupado, eu não sei se eu vou ficar no céu, eu não sei se eu vou ficar na terra, então eu acho que já passou da hora de crescer. Esse pensamento já é infantil, né? Esse pensamento é um pensamento para quem está começando agora na fé. Não é para quem já está me acompanhando aí há muito tempo, não. Porque qualquer dúvida que você tenha, basta você pegar o livro, pegar esta sequência, Grande Tribulação, Armagedon e agora o Milênio, que a gente está ensinando. Vejam, o texto é claro aqui no livro de Isaías. Essa não é uma promessa para Israel. Essa é uma promessa futura, uma promessa messiânica. Tá? Isso é algo que você também precisa compreender. É uma promessa messiânica. Tudo bem? Então, que fique bem claro isso para todos vocês. E conforme diz aqui, olha, as promessas de Deus para a humanidade nesse tempo satisfarão plenamente as necessidades humanas. Não edificarão para que outros habitem. A oração será respondida mesmo antes de encerrar. Os trabalhadores plantarão e colherão seus frutos. Os habitantes da terra viverão muito mais. Os filhos serão obedientes e os pais, trabalhadores, o farão de modo satisfatório. Isaías capítulo 65. Promessa messiânica. Tá bom, pessoal? Ancião, e depois do milênio, o que acontece? Depois do milênio, nós entramos em um período que é chamado o estado eterno.
A Bíblia não esclarece como será esse período. A Bíblia nos dá um vislumbre até o juízo final. Depois do juízo final, é uma outra situação. Porque, na verdade, quando a gente está falando em milênio, é um novo início para os moradores na Terra. Tá? Aquilo que a gente conhece mesmo como fim do mundo, ele se dá apenas no juízo final. Você vai aprender isso aqui também. Bom, no nosso próximo encontro, nós vamos falar sobre o Rei do Milênio. Vamos entender sobre Jesus. Por que Jesus precisa reinar na Terra? Por quê? Quais são as promessas que indicam isso? Então, tudo isso e muito mais no nosso próximo encontro, na nossa próxima reunião cristã aqui simplificada. Um grande abraço para vocês. Deus abençoe. Estejam todos na graça e na paz de Jesus.